Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos mais uma vez na tua casa nesse dia, pela segunda vez nos reunimos, com a expectativa de ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Nenhum de nós chegou aqui para ouvir os homens com suas doutrinas, nem as filosofias desse mundo, mas a tua palavra poderosa, que é o alimento verdadeiro, que pode nos trazer toda a verdade, que liberta, Pai, essa palavra que queremos ouvir, palavra que venha de Ti, meu Deus, e para isso eu entrego a minha vida ao Senhor, eu clamo pela unção do Teu Espírito, por Tua graça, por Tua misericórdia sobre mim, para que eu seja capacitado a ministrar a Tua palavra com poder, com unção, para que barreiras sejam quebradas, distrações, para que nós possamos dar ouvidos à Tua voz. E uma vez ouvindo a Tua palavra, a nossa vida se transforme na medida em que a praticamos, Senhor. É o que eu te peço agora em oração com os irmãos, entregando essa ministração ao Senhor e orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, a gente sabe, como cristãos, que nós devemos orar a Deus, que nós devemos fazer da oração uma prática para a nossa vida. Alguém tem dúvida sobre isso? Ser cristão inclui a nossa oração, inclui a nossa comunhão com Deus. Quando falo de oração, falo de comunhão, falo de conversa, não é? Falo de intimidade, não apenas daquela oração formal que você já me ouviu falar aqui diversas vezes, uma oração que apenas atende a alguns critérios, usa algumas palavras pré-programadas, e isso não é o que está em jogo aqui. Mas quando a Bíblia fala de oração, fala de comunhão com Deus, fala de um momento em que você pode falar e também ser ouvido pelo Senhor e ouvir a sua voz e receber de Deus instrução. É isso que Deus espera de prática de oração do seu povo, que a gente realmente tenha essa prática. Mas isso é um problema para muitos de nós, não é? É um problema pela própria prática, pela falta do costume, ou então pela maneira errada em que oramos, e a própria Bíblia diz para nós que nós não sabemos orar. Veja, depois de tanto tempo como cristãos, a gente olha para a palavra de Deus, abra aí em Romanos, capítulo 8, versículo 26, e veja só o que a Bíblia diz para nós, independente do tempo que a gente tenha de fé. A Bíblia diz também: o Espírito com letra maiúscula, falando do Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Nós temos fraqueza, e o Espírito Santo nos assiste nessa fraqueza. E uma delas ele cita aqui, porque não sabemos orar como convém. Essa é uma afirmação de Paulo a qualquer cristão, dizendo que por mais que a gente ore, por mais que a gente se aperfeiçoe nisso, nós não sabemos orar como convém, não sabemos orar corretamente, mas esse mesmo Espírito que me ajuda nas fraquezas intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então a Bíblia diz que nós temos a ajuda do Espírito Santo para que a nossa oração tenha algum significado, tenha algum sentido diante de Deus, porque a gente, por nós mesmos, não sabemos orar corretamente. E aí chegamos a esse texto que nós lemos aqui, e esse texto ele é até um perigo, sabe, irmãos? Por que ele é um perigo? Como outros textos bíblicos, as pessoas podem interpretar incorretamente, embora a Bíblia seja a palavra de Deus e seja bem clara para que todos nós possamos entender, com um pouquinho de distorção, você pode fazer um grande estrago com a doutrina bíblica. E aqui está citado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, uma oração pequena de um homem chamado Jabez, ou Jabes, alguns chamam de Jabes, outros de Jabez. Eu gostei de Jabez, então eu vou chamar de Jabez, tá bom assim? Combinado?
A gente encontra aqui a oração de Jabez, um homem que é citado apenas aqui nesse texto, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, fazendo uma pequena oração. E por que esse texto pode se tornar um perigo? Porque eu já vi gente ensinando, já vi livros sendo escritos sobre esse versículo, dizendo que isto é uma oração tipo infalível. Sabe como é que é? Uma fórmula de sucesso. Como se nós precisássemos aprender algumas palavras mágicas, não é? Na nossa infância, a gente que ficava fascinado com as mágicas, aprendia a palavra abracadabra. Você lembra do abracadabra? É a palavra mágica que resolvia os problemas, que abria as portas da caverna. A palavra mágica que facilitava todas as coisas. E às vezes algumas pessoas que estão na igreja ainda estão à procura de palavras mágicas. Ainda estão à procura de uma fórmula que garanta o sucesso. Alguma receita de bolo que, uma vez seguida, minuciosamente, cada ingrediente, na medida certa, na proporção certa, vai garantir um resultado que é aquilo que nós esperamos. E todas as vezes que a gente faz isso, nós estamos incorrendo num grande erro. Nós estamos limitando a palavra de Deus naquilo que Deus quer nos revelar. Nós estamos aplicando incorretamente esse instrumento maravilhoso que é a palavra de Deus. Palavra que é verdade, a palavra que liberta, como ela mesma fala. Então, olhar para um texto desse e dizer, olha, se nós fizermos a oração de Jabez todos os dias pela manhã, em jejum de preferência, que fica mais espiritual, né? A gente vai ter sucesso. Se todo dia de manhã você repetir essas palavras, as coisas vão acontecer. Muitas pessoas, infelizmente, ainda estão presas a essas superstições do passado, das suas vidas, e ainda estão buscando na igreja, na própria Bíblia Sagrada, algum abracadabra mágico desse, alguma palavra, algum procedimento, algum ritual que, seguido à risca, garanta um resultado. E olha, não são poucas as palavras que eu já ouvi sobre isso. Jejum, se for de 21 dias, igual de Daniel, aí é batata, né? É fazer e emagrecer. Até pode ser, né? Jejum de 21 dias só comendo legumes, deve emagrecer mesmo, né? Mas não é disso que Deus está falando na palavra. Deus está nos trazendo exemplos. Por exemplo, já preguei aqui sobre a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Quem foi que ensinou? Jesus. Em Mateus capítulo 6, está ali a oração sendo ensinada. Mas a Bíblia mesmo diz, através do próprio Senhor Jesus, que a nossa oração não deve se limitar a repetições mecânicas, em que nós repetimos simplesmente frases mecanicamente, esperando alcançar algum resultado. Então, Jesus nunca mandou a gente repetir o Pai Nosso, seguidas vezes para receber alguma bênção de Deus. Ao contrário, o que ele nos deu ali foi um modelo de oração. Os seus discípulos admitiram, como Paulo disse aqui, que não sabiam orar e perguntaram a Jesus como devemos orar. E ele disse, ao vocês orarem, orem assim. E deu um exemplo de oração, um modelo a ser seguido. Um modelo a ser implantado, mas não frases a serem repetidas de maneira mecânica, porque ele mesmo, naquele contexto, fala sobre isso. Quando você orar, não faça como os gentios que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não usem essas repetições que são vãs, que não vão produzir nada, além de um palavreado que não vai levar a nenhum resultado. Então, ao olhar para a oração de Jabez aqui nesse livro, eu não encontro uma oração mágica, eu não encontro umas palavras mágicas que nós devemos repetir, mas eu encontro particularidades que podem fazer a gente aprender alguma coisa com aquilo que está escrito e até com o próprio contexto dessa palavra. Se nós olharmos para o capítulo 4, nós estamos vendo que o assunto do capítulo 4 é a descrição da descendência de Judá, uma tribo de Israel e a sua descendência. Aí são citadas inúmeras pessoas de uma genealogia praticamente interminável e às vezes para muitos enfadonha. Quando a Bíblia começa a repetir, fulano foi filho de fulano, que foi filho de ciclano, que deu origem a ciclano, você normalmente está lendo a Bíblia, você pula isso. Confessa. Confessa que é melhor. Você está lendo a Bíblia, chegou ali, quando começou a dizer fulano, pai de ciclano, você, opa, vira a página.
Exatamente é isso que acontece aqui no capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas. Quem é esse Jabez? É um cara aqui da descendência de Judá. É um dos tantos que estão aqui representados nesse livro. E o livro é o único que menciona o nome de Jabez. Em nenhum outro lugar você vai ver o seu nome sendo mencionado. E ele aparece exatamente nessa passagem bíblica que todo mundo vira a página, que é a genealogia. Chegou na genealogia, o pessoal, vira a página. E nada é dito praticamente sobre ele. No meio de uma genealogia, ele é citado ali. Agora, veja, os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas registram todas as genealogias das tribos de Israel. Dica para você, pode pular os 9. Né? 9 capítulos que você diz, já li a Bíblia. Mas aí você não leria a história de Jabez. Entre tantas sucessões de nomes que são ali registrados, a genealogia das tribos de Israel, desde Adão, são mencionadas aqui no primeiro livro de Crônicas, nos 9 primeiros capítulos. São aproximadamente 500 nomes. Tudo fácil. Manuel, Joaquim, né? Marcos, Maurício. É isso os nomes que estão aqui? Só tem nome esquisito, gente. Só nome complicado. 500 nomes difíceis. Chega no capítulo 4, como eu te disse, está a tribo de Judá. Na tribo de Judá tem 44 nomes mencionados aqui, tudo fácil desse jeito que eu te falei. E aí no meio dos 44 nomes aparece Jabez. Mas Jabez é o único que quando aparece, tem 2 versículos para falar dele. Todos os outros você pode ler, vai um para o outro, um para o outro, um para o outro. Nada é dito sobre as pessoas. Apenas quem foi o pai, quem foi o filho, como é que foi a sucessão. Nada é mencionado sobre os personagens. Mas quando chega em Jabez, que só aparece aqui, a Bíblia dá uma parada e dá 2 versículos para esse cara. Foi o que a gente acabou de ler aqui no início da mensagem. 2 versículos destacam a história de Jabez. Tem alguma coisa aqui. Só por isso eu já devo dar alguma atenção especial aqui. Como eu disse, não para encontrar uma fórmula de oração, mas Deus quer dizer alguma coisa. Se uma genealogia vem sendo narrada e se interrompe, e ali detalhadamente se fala com 2 versículos, que não é muito também, mas comparado com os outros nomes, foi o único nome que ganhou 2 versículos. E uma pequena história da sua vida é destacada, é contada naquele momento. Então, por que no meio de tantos nomes, esse nome é destacado? E ainda com uma frase que é dita aqui no verso 9. Foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Pronto, já destacou o camarada. No meio daquela descendência, tinha esse homem que a Bíblia destacou, dizendo que ele foi diferente dos demais. Ele foi mais ilustre que os outros irmãos. Foi mais ilustre que os outros que estavam sendo ali narrados na Bíblia, na sua genealogia. Há um destaque para esse homem. E esse destaque, ele é obtido por uma razão, porque ele fez uma oração a Deus. E é nisso que eu quero me apegar essa noite. Não propriamente nas palavras para a gente repetir, mas nos princípios para a gente adotar. Há uma diferença entre repetir palavras e adotar princípios. A Bíblia nos dá princípios que nós devemos adotar para a nossa vida, para o nosso cotidiano. A Bíblia diz no verso 9 que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe chamou Jabez, e há uma razão para esse nome, porque com dores o dei à luz, está escrito. E no verso 10 diz que ele invocou o Deus de Israel. Ora, todos os descendentes de Judá têm o Deus de Israel, concorda? Todos têm a mesma religião, entre aspas, mas ele se destacou. Porque ele invocou o Deus de Israel de uma maneira diferenciada. Ele fez uma oração diferenciada.
Não foi aquela mesma oração repetida, decorada, lida. Não foi. A oração dele foi algo diferente dos demais irmãos, dos demais familiares. Apesar de todos terem a mesma religião, a sua oração é destacada e ela foi a razão dele ser mais ilustre do que todos os seus irmãos. E uma lição também que esse texto nos dá aqui. No versículo 9, foi dito que ele foi Jabez, o seu nome. E a sua mãe lhe deu esse nome porque ela o associou ao parto. Foi um parto difícil, com dores o dei à luz. Jabez, o seu significado, sabe qual é? Se você for num dicionário de hebraico, procurar essa palavra e buscar o seu significado, é um nome lindo para você dar para o seu próximo filho. Aquele que causa dores. Que tal? Você vai ter um filho? Se for menino, você bota o nome dele, aquele que causa dores. Vem cá, moleque, aquele que causa dores, vem aqui. Que tal? Não é legal, né? Não é muito bom. Mas esse foi o nome que ele recebeu. O significado do seu nome é aquele que traz dor, porque ela lembrou da dor que teve no parto. Ora, dor no parto não é novidade. Desde o Éden está escrito que a mulher daria à luz com dores. E todas as mulheres sabem muito bem disso. Então a dor é natural do parto. Mas para ele ser destacado, recebendo um nome para isso, é porque essa dor que ele causou foi diferente daquela normal que as mulheres têm. Foi um sofrimento a mais que ele causou à sua mãe quando ele nasceu, de maneira que ela até o marcou com esse nome por causa da dor e do sofrimento que ela teve. Então foi uma dor maior do que o normal, acima do que era esperado. E isso é algo que marca a vida da gente. Marca ou não marca? Quando você tem uma experiência na infância ruim, quando você tem uma criação difícil, quando você de alguma forma é até preterido pelos seus pais, você tem um problema. Um problema que pode te acompanhar por muito tempo na vida. Os consultórios hoje de psicólogos estão cheios de pessoas que trazem problemas dessa natureza por causa da criação, por causa daquilo que sofreram, da discriminação que sofreram. E eu imagino que a infância de Jabez não deve ter sido algo muito bom, porque ao se chamar o seu nome, se lembrava do sofrimento que ele causou. Mas que culpa tem uma criança? Ela é culpada desse sofrimento? Ela causou o sofrimento, mas ela o causou intencionalmente? Ela merecia ser marcada com essa distinção entre os colegas, entre todos? Pensa sobre isso. É um sofrimento causado por causa desse estigma que foi colocado nele. Essa marca que o distinguia das demais crianças, o nome dele já carregava essa carga sobre a vida dele. E veja como hoje isso é comum, irmãos. Eu lia ainda há pouco um comentário no Facebook a respeito, era uma pediatra americana falando sobre ideologia de gênero, e ela colocando a sua posição completamente contrária a essa ideologia, porque inclusive cita o exemplo de uma criança que ela atendeu, que aos 4 anos de idade já começava a brincar com bonecas, um menino, e começava a preferir as bonecas. Seus pais levaram e foi recomendado uma terapia para o menino, né, para ver o que estava acontecendo com ele. Alguns hoje diriam logo, ele tem tendência, e essa tendência é irreversível, né? O que nós temos que fazer não é reprimi-lo, pelo contrário, é aceitar e fazer com que ele assuma a sua homossexualidade. Mas ao conversar com aquela criança de 4 anos, a psicóloga conseguiu extrair dela, numa das consultas, em que ela preferia sempre brincar com um brinquedo feminino, e ao ser questionada, ela responde que ela agia assim porque os seus pais preferem menina. E havia uma irmã que esse rapaz tinha, esse menino tinha,
que era tratada de maneira especial pelos seus pais. Então ele tinha o desejo de ser uma menina para receber o mesmo tratamento que era atribuído à sua irmã. Então isso não é uma tendência, isso é um comportamento instintivamente assumido pela criança na busca por uma atenção, na busca por um carinho, na busca por agradar aos seus pais. Veja como a ideologia de gênero é nefasta, porque se fosse agora, o que seria dito a essa criança? Não, deixa ela. Qualquer coisa que a gente faça para tolher isso é um atentado à sua individualidade, à sua escolha. Temos que incentivar, dar hormônio para ela. É isso que é feito hoje em dia. Mas isso é uma aberração. Mas imagina o sofrimento que passa uma criança quando está envolvida por esse tipo de coisa. E Jabez é um homem, é um jovem que vai crescer com alguns pesos sobre a sua cabeça por causa do próprio nome que ele recebeu. E isso é uma lição para a gente, queridos. Por quê? Apesar disso, ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Hoje, normalmente, a gente justifica os nossos fracassos por causa dos problemas que tivemos no passado. Eu não tive uma boa criação, é por isso que eu sou assim. Eu não tive acesso a isso ou aquilo quando criança, é por isso que eu sou bandido, é por isso que eu assalto, não é? Então é por isso, porque eu tenho uma justificativa em algo que me aconteceu, num sofrimento que eu passei, numa privação que eu tive, num maltrato que eu recebi. Então eu sou o que sou por causa disso. É uma justificativa baseada na própria experiência. E Jabez, segundo esse raciocínio, teria tudo para crescer como um adulto complicado. O que você acha? No entanto, a Bíblia diz que ele foi, como diz o termo aqui, mais ilustre do que os seus irmãos. Era para ser o pior deles, era o único estigmatizado, era o único marcado com essa característica, teria toda a justificativa para ser o pior dos irmãos, mas ele foi o mais ilustre. Fez dele o mais ilustre a sua busca por Deus. Irmãos, a busca por Deus pode transformar qualquer pessoa, com qualquer carga emocional, com qualquer trauma de infância, com qualquer falta de recurso ou carência. A busca por Deus é uma decisão individual. E Deus nos torna responsáveis pelas escolhas que fazemos. Diante de Deus não há desculpa, eu escolhi o crime porque eu não tive acesso à educação. Todos podem escolher Deus. A escolha é sempre do homem. E Jabez escolhe Deus. E a Bíblia diz que ele se torna mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele invocou o Deus de Israel. Poderia ele ter outra atitude, dizendo assim: não quero saber de Deus. Deus deixou que eu sofresse toda a minha infância. Deus deixou que eu fosse ridicularizado pelos meus amigos e colegas, com o nome que eu recebi, aquele que causa dor. Imagina, será que tinha bullying na época do Jabez, na escola, irmãos? Hoje é bullying, tudo é bullying, né? Você é gordo, é bullying. Mas você é gordo mesmo? Sou, então não é bullying, é verdade. Você é magro, é bullying? Não, você é magro? É. Então o Wellington é magro, é magro. Outro dia te chamaram de quê? Palito? Você merece, é um palito. Chamar o careca de careca, o que ele tem? É careca? É, então é careca. É o quê? Vou chamar de cabeludo? Aí é gozação, né? Mas Jabez, será que teve isso na época de Jabez? Bullying com Jabez na escola? Ô, causador de dor, vem cá. O problema para a família, chega aí. Mas ele tinha tudo para ter raiva de Deus. Ele tinha todos os motivos humanos para se queixar da vida para sempre, para esbravejar, para praguejar contra Deus, né? Tinha tudo para não querer saber de Deus, porque o Senhor permite. Eu nasci assim, eu não tive culpa alguma da dor que minha mãe teve no parto, por que eu tive que levar essa carga durante toda a minha vida? Mas a Bíblia diz que ele não faz isso. Isso é uma escolha, irmãos, pessoal. Você pode escolher
Talvez você não tenha acesso, talvez você não tenha não seja equiparado a outros com a mesma oportunidade, mas a escolha é universal e é dada a oportunidade a todos por Deus da mesma forma, sem levar em conta formação, estudo, criação, origem. Todos têm a oportunidade de dizer sim ou não para Deus, todos. E ali Jabez escolheu Deus. Apesar de tudo que depunha contra Deus, apesar de todo o sofrimento sem culpa que ele passou, mas ele escolhe Deus. Foi essa a sua escolha. E isso fica como uma lição para a gente, irmãos. Você pode escolher Deus. Você tem duas opções na vida: ficar se lamentando a vida inteira, ficar choramingando pelos cantos, reclamando da vida e do azar que você teve, reclamando da sua criação e da falta de oportunidade, ou você pode se apegar em Deus e ir à luta. E se você fizer isso, você se tornará mais ilustre do que todos os seus irmãos, como aconteceu com Jabez. E aí Jabez invoca o Deus de Israel e faz uma oração que está aqui descrita no versículo 10. Vamos ver. Tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, alargar as fronteiras, que seja comigo a tua mão, a mão de Deus, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Simplesmente depois não se fala mais nada de Jabez, depois ele não aparece mais em lugar nenhum da Bíblia, só a sua oração simples como aquela que eu citei de manhã. Você ouviu a palavra de manhã? Então depois ouve na internet. Oração simples, por favor, tá? Principalmente na comida. Então ele fez essa oração simples. Ele foi mais ilustre porque ele fez uma oração enorme, tremenda. Não. Praticamente quatro postulados estão nessa sua oração. Primeiro ele disse: Deus, tomara que o Senhor me abençoe. Ou seja, como quem diz: Senhor, me abençoa. Eu preciso da bênção de Deus. Veja, aqui na versão corrigida fiel, que alguém pode ter aí, diz assim: que me abençoes muitíssimo. Alguém tem a versão corrigida fiel? Tradução em português, está escrito aí, que abençoes muitíssimo. O desejo dele é pela bênção de Deus. Mas é interessante que ele não descreve a bênção de Deus. Quando você pede para Deus te abençoar, normalmente a gente diz o que deve ser feito para eu ter a bênção. Senhor, eu estou precisando de um emprego, me abençoa com o emprego. Senhor, eu quero comprar aquele carro, me abençoa com aquele carro. Senhor, eu quero casar com aquela mulher, me abençoa com aquela mulher. Não é assim que as pessoas fazem? Você ora e diz qual é a bênção. Ele não falou nada disso. Ele só disse: Senhor, me abençoe muitíssimo, porque eu sei que aquilo que vem de Deus é bom. Amém? O que vem de Deus é o melhor. Deus tem o melhor do que eu possa imaginar. A Bíblia diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, ou imaginamos ser uma solução, ser uma resposta. Deus pode fazer mais. Eu não preciso descrever a bênção, eu só digo: Senhor, me abençoa, o resto Ele faz. Senhor, me abençoa amanhã. Você vai trabalhar amanhã? Chega de manhã e você fala: Senhor, me abençoa. Como? Ele vai saber como. Porque você às vezes sabe o que o dia está te reservando, né? Eu vou ter uma reunião, eu vou ter um problema, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E aquilo que você não sabe? E aquilo que você não sabe que te espera amanhã? Deus já sabe, então você só precisa dizer: Senhor, me abençoa. Me abençoa, porque isso já é o bastante. Será que eu não devo aprender esse princípio com o Jabez? Ele diz: Senhor, me abençoe muitíssimo. E aí alguém diria: poxa, mas é uma oração meio egoísta, né? Eu quero ser abençoado. Porque ser abençoado é viver na bênção, irmãos. É viver debaixo da bênção de Deus. Quem não quer isso? Se eu não estou na bênção de Deus, eu estou na maldição do diabo. Não tem um estado intermediário. Não tem um lugar neutro que eu possa ficar. Ou estou sob a bênção, ou estou sob a maldição. Então, ao pedir a bênção de Deus, era o que ele queria realmente. Uma palavra que às vezes é tão batida, né? Bênção, bênção, bênção. Mas a bênção do Senhor é aquilo que nós mais precisamos na vida. Veja aí comigo Provérbios capítulo 10.
versículo número 22, no livro de Provérbios, no capítulo número 10, no verso número 22, a palavra do Senhor diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. O que eu preciso, o que você precisa, é ser abençoado por Deus. É saber que a bênção de Deus está todo o tempo sobre nós. Veja, o Senhor é abençoador. A Bíblia diz que ele tem prazer em abençoar. E Jabez o buscou e pediu a ele a sua bênção, mas não determinou qual era. Deixou pela conta de Deus. Irmãos, isso é a melhor coisa, eu acho que é uma das grandes lições dessa oração. Como eu disse aqui, não para a gente repetir, mas para nos servir de exemplo. Não fique especificando. Deus não precisa que você especifique nada. Ele sabe o que você precisa, sabe o que vai acontecer que você nem sabe. Então deixa na mão dele. Entrega teu dia ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, entrega teus projetos, entrega a semana, entrega o mês. É o melhor que nós temos a fazer. E quando a gente confia na bênção de Deus, que tem o melhor para a nossa vida, a gente certamente estará inserido na vontade de Deus. Veja a Bíblia o que diz em Mateus capítulo 7, no versículo número 7. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo número 7, no verso 7, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É assim que temos que recorrer a Deus, com a insistência, mas colocando em suas mãos aquilo que Ele há de fazer por cada um de nós, sem temor nenhum no coração, porque eu creio que a vontade de Deus é abençoar. O que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é abençoador, presenteador. Veja, a característica de Deus é abençoar. Isso é algo que nós temos que entender. E foi aquilo que Jabez fez para ser mais ilustre do que os seus irmãos. Em segundo lugar, na sua oração, ele pediu: me alargue as fronteiras. Como eu disse, não é para a gente repetir isso, mas é para a gente entender o princípio que ele está aqui traduzindo. Alargar as fronteiras. Nós temos fronteiras na vida, nós temos demarcações. Naquele tempo as fronteiras eram demarcações de terra, as propriedades eram demarcadas, e quanto mais propriedade, mais influência a pessoa tinha, mais oportunidade, mais responsabilidade, tudo isso estava inserido, e ele pede a Deus que alargue as suas fronteiras. Veja se essa não é uma boa oração para fazermos como igreja, irmãos. Quais são as fronteiras da igreja? A Rua General Argolo, a Rua General Bruce. Nossa fronteira pode ir além disso. Nós não podemos orar a Deus pedindo: Senhor, alarga as fronteiras dessa igreja, porque a gente quer alcançar mais pessoas, a gente quer levar mais longe a palavra de Deus, a gente quer ter uma abrangência maior em relação à nossa vida e ao que Deus tem para nós. Então peça a Deus que você possa falar com mais gente a respeito de Jesus, para que as suas fronteiras sejam alargadas, para que você tenha mais oportunidades de pregar a palavra de Deus. Pela natureza de Jabez, não dá a impressão de que essa oração seja apenas um pedido por propriedades. Quero mais posses, quero mais propriedades. Eu quero mais influência. Eu quero influenciar mais as pessoas positivamente, não é, irmãos? As nossas fronteiras precisam se abrir para que a gente vá além. Jesus disse que a missão da igreja era ser testemunha dele, cheia do poder do Espírito Santo, em Judéia e Samaria e até os confins da terra.
alargando as fronteiras, a igreja foi se expandindo através do mundo. Se não fosse assim, a igreja permaneceria no Oriente Médio, mas ela chegou à Europa, ela chegou a todo mundo, porque as fronteiras foram alargadas. É uma boa oração para fazermos a Deus, dizendo: Senhor, que eu seja mais produtivo hoje, que eu consiga falar um pouco mais de Jesus para mais alguém, que eu consiga compartilhar mais o Evangelho, levar essa mensagem um pouco mais longe. No terceiro item da sua oração, Jabez diz assim: que seja comigo a tua mão. Primeiro a bênção, depois as fronteiras, e agora ele pede pela mão de Deus, a mão de Deus sobre nós. A mão de Deus, queridos, é um símbolo do poder de Deus. A destra de Deus me sustenta, sua mão me sustenta. As minhas ovelhas ninguém as arrebatará das minhas mãos, disse Jesus. A mão de Deus é um símbolo do poder de Deus. E o que Jabez está pedindo é que o poder de Deus esteja sobre a sua vida. Ora, se eu quero fronteiras maiores, eu tenho que ter mais poder ainda da parte de Deus, para, no poder do Espírito Santo, ministrar a palavra de Deus, porque sem esse poder, ninguém chega a lugar nenhum e não há conversão. E se a mão do Senhor estiver sobre nós, aí a nossa vida vai para frente. Jabez se torna maior do que os seus irmãos, mais ilustre do que os seus irmãos, apesar de todas as dificuldades da sua infância, porque o que ele quer é a mão de Deus sobre a vida dele. O que a gente deve querer, irmãos, é a mão de Deus nos dirigindo. O que a igreja precisa é da mão de Deus. A igreja não precisa da mão dos homens, ela precisa da mão de Deus sobre nós, da direção do Senhor, apontando o caminho, apontando a direção, nos abençoando com o poder que vem do alto. É isso que nós precisamos, e é isso que a igreja dita primitiva tinha. Abra a Bíblia em Atos capítulo 11. Atos no capítulo 11, no versículo 21, a palavra do Senhor diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Por que as pessoas creram? Porque a mão do Senhor estava com eles. Se dependesse de Paulo, se dependesse dos homens, a palavra não chegaria onde chegou. Paulo fez o que fez porque a mão de Deus estava sobre ele. Se nós fizermos alguma coisa e temos feito alguma coisa ao longo desses anos, é só se a mão de Deus estiver sobre nós. Então essa é uma oração que nós precisamos fazer, não como uma repetição da de Jabez para dar certo alguma coisa na vida, porque na verdade o que ele pede aqui não é propriamente para ele só, mas é para ser e não para ter. O que ele deseja é ser diante de Deus abençoado, dirigido, incentivado, protegido. A mão de Deus é um sinal também dessa proteção. A mão de Deus sobre nós dá a gente a consciência de que nós estamos sob a sua autoridade. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 3, do versículo 5 ao versículo 6, a Bíblia diz, 2 Coríntios 3, 5 e 6, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A mão de Deus trazendo consciência de que nós dependemos de Deus, da direção de Deus, do poder de Deus para fazermos qualquer coisa. É um exemplo, é um princípio que Deus está nos ensinando na oração desse homem que se destacou dentre os demais, dentre toda aquela genealogia. Foi contada um pouquinho da história da sua vida por causa da sua oração e da sua reação diante dos problemas da vida. E no final, ele pede a Deus o seguinte: me preserves do mal. Veja, o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso na oração que eu já citei, a oração do Pai Nosso. Como é que termina essa oração do Pai Nosso? Livrai-nos do mal,
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É a mesma coisa que Jabez está pedindo, me preserve do mal. Se Deus nos abençoar, alargar as nossas fronteiras, colocar a mão sobre nós, mais do que nunca a gente precisa da proteção de Deus. Porque, irmãos, o diabo só vai atrás daqueles que incomodam. Dos que não incomodam, ele não está nem aí para eles. Mas se você incomoda o diabo, se você tem a bênção de Deus, por que o diabo implicou com Jó? Fala para mim. Por que Jó foi o alvo dessa agressão do maligno? Porque ele viu Jó como um homem abençoado. E isso irrita Satanás. Você ser uma pessoa abençoada irrita Satanás. Imagina os planos de Satanás para esse menino, com aquele nome nefasto, vivendo a sua infância toda discriminada. Satanás queria que ele fosse um ninguém na vida, queria que ele fosse um revoltado, queria que ele fosse um chorão, queria que ele desbravejasse contra Deus. Mas ele foi abençoado, ele foi mais ilustre. Isso acende a ira do diabo contra a vida dele. Quando você é abençoado, quando suas fronteiras são alargadas, quando a mão de Deus está sobre você, o poder de Deus, você está sendo útil ao Senhor, você está pregando, compartilhando o Evangelho, mais do que nunca você precisa da proteção de Deus, para ser livre da retaliação do mal. O sucesso, queridos, é um perigo maior do que o fracasso. Sabia disso? Porque no fracasso, a gente tem a oportunidade de buscar, de se levantar, de se reerguer. Mas o sucesso, às vezes, também tem a capacidade de cegar a gente. Além de sermos alvos naturais de Satanás, nós podemos ser também vítimas da nossa própria mania de grandeza, do nosso próprio orgulho pessoal, daquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. E a Bíblia adverte, ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Então há um perigo no sucesso muito grande, da gente se achar, ora, Deus me abençoou, minhas fronteiras foram alargadas, a mão de Deus está comigo. É um perigo. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Olha o perigo aí, mas ele não deixou isso de lado. Na sua oração ele pede também, Senhor, me protege. Veja 1 Coríntios capítulo 10, um pouquinho antes aí, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, está escrito assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado, cuidado quando pensar que está de pé. Quanto maior o sucesso, maiores os ataques. Quanto maior o sucesso, maiores as tentações. Quanto mais abençoado você é, quanto mais poder Deus te dá, maiores as tentações. Lembra do que aconteceu com Sansão? Alguém mais abençoado do que Sansão na sua época? Alguém que alargou mais as fronteiras de Israel do que Sansão na sua época, vencendo os inimigos? Alguém cuja mão de Deus estava mais presente do que Sansão, dando a ele toda a força descomunal que ele tinha, mas ele caiu nos braços de uma Dalila. Uma frágil mulher derrubou um forte homem. Veja, queridos, o perigo. Por isso Jabez ora pedindo: Senhor, me livre, me preserve, me guarde do mal. Essa é uma oração que a gente tem que fazer sempre, irmãos. Porque nenhum de nós está livre. Nenhum de nós está livre de um ataque, nenhum de nós está livre de uma queda, nenhum de nós está livre de algo subir a cabeça e fazer a gente pensar mais de si mesmo do que na verdade somos. Como eu disse a você, foi a oração que Jesus também nos ensinou. Só para lembrar, vamos a ela em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no versículo número 13, o Senhor Jesus, ensinando a oração, diz: e não nos deixes cair em tentação. Foi aonde caiu Sansão. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
O modelo que Jesus está nos ensinando combina com o modelo que Jabez também nos deixou, para uma oração diante de Deus, para vivermos um cristianismo como Deus deseja que seja vivido para qualquer um de nós. Então, irmãos, andar na beira do precipício não é perigoso. Perigoso é fazer isso desatento, né? Fazer isso sem cuidado. Manusear um instrumento, uma máquina, não é por si só perigoso. Perigoso é fazer isso sem atenção. Então a gente precisa de muita atenção nessa hora, clamando a Deus por sua misericórdia, clamando a Deus por sua graça, pelo seu cuidado, para que a gente possa, de alguma maneira, ser produtivo como foi Jabez, mais ilustre do que os demais, por vivemos de uma maneira diferente da dos demais. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Volta lá no texto em 1 Crônicas, capítulo 4. A Bíblia diz no versículo 10, que depois que ele fez a sua oração, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ponto final. Nada mais é dito sobre Jabez. Apenas que Deus ouviu a sua oração. O que eu quero é isso, que Deus ouça a minha oração. Que a minha oração seja ouvida pelo Senhor, seja atendida por Deus. Quando eu orar como convém, quando eu aprender a orar com o Espírito Santo, com a direção de Deus, com os exemplos bíblicos, com os modelos que o Senhor me deixou, para fazer da oração uma comunhão com Deus. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, e é isso que nós buscamos. Amém? Oremos. Meu Deus, meu Pai, ouvimos, Senhor, a Tua palavra, nos trazendo orientações, nos trazendo direção, um modelo de oração, um modelo para ser seguido na medida em que entendemos os princípios aqui apresentados. Que nós possamos sempre buscar a Tua bênção, sermos pessoas abençoadas e não malditas, Pai. Sermos pessoas que vivem debaixo da Tua bênção, fronteiras alargadas para que nós possamos ir além, chegar mais longe com a Tua palavra, sermos bênção aonde quer que passarmos, Pai. Eu te peço isso, meu Deus, por mim, por meus irmãos que aqui estão, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre nós, que o poder do Espírito Santo não nos falte, Senhor. Dia a dia sejamos renovados pelo Teu Espírito, Deus, renova a Tua igreja nesse lugar. Eu peço por mim, eu peço pelos meus irmãos, que o Senhor derrame sobre nós o Teu poder e que a Tua mão não deixe de estar sobre a nossa vida, nos dando poder para ser testemunhas de Jesus. E por fim, Deus, eu também te peço, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal que nos cerca, livra-nos do mal que habita em nós, meu Deus, da vaidade, do orgulho, da independência, da altivez. Livra-nos, Senhor, livra-nos desse mal. Guarda-nos na Tua presença, Pai, porque nós queremos ser bênçãos em Tuas mãos. Queremos que a nossa vida valha a pena, Pai, diante do Senhor e da Tua obra. Abençoa essa igreja, abençoa meus irmãos, renova a fé e a esperança de cada um. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo,
sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Obrigado, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe o nosso culto essa noite. Glória a Deus.